1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Vou fazer a minha leitura na tradução NVI, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, com muita reverência, fazer a leitura pública das Sagradas Letras. Mateus, eu estou pregando Mateus. Na sexta, eu estou com Mateus na minha cabeça. Mateus não, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conheçam os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem se dele se aproveite. O Senhor castigará estas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas sim para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando a homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. De fato, vocês amam outros irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais vocês procedam. Esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com um tema, que na verdade é uma pergunta. A sua vida tem agradado a Deus? É essa reflexão que o Senhor quer nos trazer nessa oportunidade. Mas antes de introduzir e dispor, por gentileza, curva essa cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente à nossa existência, mais fácil. Não, Senhor, e sim o que está no seu coração. E sim o que o Senhor quis ao inspirar Paulo nesses escritos. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, em casa, vão ver posteriormente, que eles têm um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. A sua vida tem agradado a Deus? Qual é a resposta que você daria? Meus irmãos, você tem essa preocupação? Você se questiona e reflete: meu Deus, será que eu tenho te agradado? Isso de alguma forma gera um incômodo na sua vida, meu irmão? Ou você é daqueles que na verdade quer que Deus te agrade, e não que você, como assim, agrade a Deus? Ou você é aquele que quer usar Deus para os seus próprios interesses, e não está na disposição de Deus para ser usado
por Ele. Você é alguém que nasceu de novo, alguém que teve encontro com o Senhor, ou só é um consumidor da fé cristã? Alguém que veio para esse culto para ser agradado pela palavra, pelos louvores, pelas orações, por tudo. E se o culto não me agradar, eu não volto aqui mais nessa igreja. Você é desses que quer ser agradado ao invés de agradar? Quem que é o Deus da história? Você ou o Deus todo-poderoso, soberano, a qual nós louvamos nessa noite? Eu e você, meus irmãos, temos que viver uma vida que agrada a Deus. Um verdadeiro cristão vai ansiar por esse estilo de vida. Meu irmão, como está a sua vida? Você tem vivido de uma forma que agrada a Deus? Entenda algo. A salvação é e sempre será pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Quando eu te convido, e o texto te convida, uma vida que agrada a Deus, não é sobre uma vida para ser salvo, porque a salvação é pela fé. Quando a palavra do Senhor nos convida a uma vida que agrada a Deus, é uma vida que evidencia a nossa salvação. Nós não fazemos nada para ser salvo, mas se somos salvos, vivemos de maneira diferente. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é para as boas obras. Nós não fazemos obras para ser salvos, mas um salvo vai ter sim boas obras. O Deus que abriu mão de sua glória, que morreu no lugar de pecadores terríveis como eu e você, e nos oferece gratuitamente essa salvação. O mínimo que devemos fazer é viver de modo digno, é viver de uma maneira que o agrade. Meu irmão, como você está vivendo? Nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai trazer 3 maneiras que agradamos a Deus com o nosso estilo de vida. Eu não sei se na leitura corrida você reparou, senão nós vamos analisar caso a caso. 3 áreas da nossa vida que agrada a Deus. A primeira, e a que ele gasta mais tempo, é uma vida de santidade. A segunda é uma vida em amor. E a terceira é uma vida em trabalho. Uma vida que agrada a Deus é uma vida com essas 3 características. Não adianta ter uma vida de santidade perfeita e ser um preguiçoso e não amar ninguém. Não adianta você amar as pessoas, ser um trabalhador, mas viver uma vida imoral na santidade. Não adianta. O Senhor quer que possamos ser completos em todas as áreas da nossa vida. E eu te faço outra pergunta: como está a sua vida sobre esses assuntos? Como está a sua santidade, meu irmão? Eu sei que isso não está na moda mais. Hoje talvez está quase proibido falar isso no púlpito, mas a Bíblia é a mesma. Nós não mudamos ela e nós não vamos mudar. Como está a sua vida em santidade? Como está o seu amor? Você tem manifestado ele? Meu irmão, como está você na área do trabalho? Sim, é muito importante você ser um ótimo profissional. Você vai glorificar o nome do Senhor. Deus não contempla preguiçosos. Como está a sua vida nessas 3 áreas? Então que esse sermão, ele possa nos levar a viver uma vida que agrada a Deus. Leia comigo mais uma vez o verso 1 e o verso 2, que está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está trazendo nessa realidade? Ele fala para os Tessalonicenses que sim, parabéns, eles já estavam agradando a Deus. Mas Paulo traz uma realidade bíblica para mim, para você e para eles, que eles poderiam agradar ainda mais. Eles já estavam no caminho certo, mas poderia melhorar cada dia mais. Paulo, ele amava essa igreja. E por amar essa igreja, ele traz
essas verdades. Ele não passa pano para o estilo de vida deles, e sim traz a realidade, que ele já estava bom, parabéns, mas podemos sim melhorar. Meus irmãos, esse verso é para você que está acomodado espiritualmente. Está vindo nos cultos, está participando dos pequenos grupos, está fazendo os cursos, está fazendo todo o cronograma de um crente, todo o cronograma de alguém que vem à igreja, mas talvez está com a sua vida espiritual parada, está com a vida espiritual paralisada, estagnada, melhor dizendo. E aí você faz as coisas somente por ritual. Você vem para o culto por vir, você ora por orar, você contribui por contribuir, você fica aqui ouvindo por ouvir. E talvez não está receptivo, com o coração aberto para receber essa palavra. Mas a resposta bíblica para você que está parado, acomodado, ou para você que se acha superior às pessoas, se acha que você já chegou no ápice da fé cristã, é que você pode crescer mais. Ah, pastor, já estou vivendo uma vida de santidade, glória a Deus, mas você pode melhorar. Pastor, já estou amando, glória a Deus, mas você pode amar mais. Pastor, eu já sou um bom profissional, glória a Deus, mas você pode melhorar mais. Meus irmãos, essa é uma insatisfação santa, que eu e você temos que ter em nossa vida. Oséias 6:3, não precisa abrir, está escrito assim, no começo do verso: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer, e eu creio que a maioria de vocês já conhece, mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que avançar nesse conhecimento. Infelizmente, nós temos anseios incansáveis que não são santos. Nós queremos que a nossa conta bancária aumente. Nós não queremos que ela fique do jeito que está. Independente se já está boa, nós queremos que melhore. Nós estamos com um carro, mas nós queremos já trocar para um carro novo. Nós temos um celular, um iPhone, nós já queremos um novo lançamento. Para tudo na vida nós queremos crescer, para tudo na vida nós queremos nos desenvolver, para tudo na vida nós queremos melhorar. Mas na fé cristã, na vida espiritual, você está normal com essa aptidão, com essa, ou melhor dizendo, apatia espiritual, desse jeito morno, que o Senhor vomita da própria boca. Você quer crescer em tudo, menos em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, como isso é completamente errado. Olha como eu e você nessa noite temos que ajustar o meu e o seu coração. Como assim? Temos anseios, e o anseio em si por ter uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor, em si não é errado. Pode se tornar errado, cuidado, mas em si não é errado. Mas como eu tenho um anseio em melhorar financeiramente e não melhorar espiritualmente? Isso está completamente errado. E aí nós vemos pessoas fazendo esforços, fazendo hora extra para conquistar um dinheiro a mais, mas ninguém faz hora extra na palavra, no jejum, na oração. Nós fazemos hora extra para ganhar dinheiro, mas nós não fazemos hora extra para conhecer mais o Senhor. Meus irmãos, olha como está completamente errado. Nós chegamos no estado, não tenho 20 anos de crente. Não importa, você tem que crescer cada dia mais. Ah, pastor, não importa, eu e você somos convidados a crescer cada dia mais, alcançar esses anseios benéficos. A insaciedade do nosso coração não tem que ser pelos bens materiais, porque eu compro um carro hoje, amanhã eu já não estou satisfeito com o carro. Hoje eu lavo ele, eu cuido, passa um mês, não estou nem aí. E aí nós somos insaciáveis por bens materiais. Mas a vida espiritual não. A gente teve uma experiência com Deus, porque em um momento a gente se consagrou ao Senhor, e aí tá bom. E a gente fica vivendo essa vida cômoda. Não é isso que o Senhor te chamou. Se existe então um anseio que pode ser pecaminoso das riquezas desse mundo, existe um anseio santo, que é o anseio de buscar mais e mais ao Senhor. É o anseio de agradar ao Senhor. Meu irmão, seja sincero, não precisa responder em voz alta, mas responde consigo mesmo. Quanto tempo, ou será que uma vez na sua vida você pensou nisso? Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou vivendo da maneira que Ele quer? Ou você só pensa no Senhor como o Aladim, o gênio da lâmpada, que você vai fazer 3 pedidos e Ele vai te atender? Quem é o Deus? Quem é o servo? Quem é o devoto? Meus irmãos, nós estamos invertendo as coisas, achando que Deus é nosso servo e achando que nós somos os deuses da nossa vida, mas não é. Existe um único e verdadeiro Deus, nosso Deus Todo-Poderoso,
sentado no seu alto e sublime trono. Nós podemos somente nos render a Ele. Meus irmãos, cuidado. E o nosso Deus, mediante esses versos que nós lemos, vimos de maneira clara que Ele se agrada com o nosso crescimento. É como um pai, vocês que são pai. Você hoje vibra com seu filho de 2 anos, com a primeira palavra que ele aprendeu, por primeiro passo. Mas se ele fizer 42 anos, com a mesma mentalidade, numa criança de 2 anos, você vai gostar? Não, não vai. Um pai quer que o seu filho se desenvolva, cresça, trabalhe, estude, case, tenha outros filhos para encher mais a casa. Um pai não fica satisfeito com um filho parando. Existe sim o tempo da imaturidade, mas uma hora vai passar. O convite não é para você que aceitou Jesus ontem, está aqui, não, meu irmão. Vamos caminhar junto. O convite é para nós que estamos anos após ano na igreja. Vai acabar um ano agora, vai entrar outro e vai continuar a mesma coisa. Não vai ter uma mudança de mente e de vida em nós. Deus se agrada com o meu e com o seu crescimento. E entenda algo: uma vida que agrada a Deus não é uma opção, é um mandamento. E aí talvez você está preocupado com o pecado do seu vizinho, você está preocupado com o pecado do Neymar e da Anitta, e não está esquecendo do seu pecado, que não tem vivido uma vida que agrada a Deus. Você está preocupado com o pecado de todo mundo, mas não está preocupado com o seu pecado desse. Porque o que é pecado, meus irmãos? Você não fazer uma ordem divina. E quando o Senhor nos convida a agradar, e se nós não estamos agradando, você está em pecado, você está errando. Meus irmãos, olha como temos que abrir os nossos olhos e olhar primeiramente para nós, e parar de olhar para os terceiros que nos cercam, parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da nossa. Meus irmãos, você tem vivido uma vida que agrada a Deus, você tem crescido em Deus cada dia mais. Esse é um mandamento do Senhor Jesus. Você que nasceu de novo tem que ter esse estilo de vida, um estilo que agrada a Deus. E aí, o verso 1 e o 2 é tipo uma introdução sobre esse assunto. E aí do verso 3 ao verso 8 nós vamos ver sobre a santidade. O verso 9 e o 10 sobre o amor. E o verso 11 e o 12 sobre o trabalho. Pelo texto, naturalmente, nós vamos ficar mais tempo em santidade. Não significa que santidade é mais importante do que o trabalho, do que o amor. Como eu falei, tudo é importante na fé cristã. Mas o próprio texto, o apóstolo Paulo trabalhou mais em santidade, consequentemente o sermão vai ter um maior trecho em santidade, mais do que o amor e do que o trabalho. Mas, meus irmãos, acompanhem comigo o verso 3, somente a parte A, que está escrito assim. Acompanhe para você entender a palavra do nosso Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O Deus Santo, Ele ordena que seus filhos também sejam santos. Sede santo porque eu sou santo. Meus irmãos, entender o contexto bíblico nos dá uma amplitude de interpretação bíblica. Essa igreja era uma igreja jovem e perseguida. O apóstolo Paulo ele ficou 3 semanas em Tessalônica, teve que sair fugido por causa da perseguição. E eles ficaram lá. Então eles eram, vamos dizer, imaturos na fé, novos convertidos. Eu creio que a maioria de vocês já reconheceu o Senhor há mais de 3 semanas. E eles não somente eram novos, eles eram perseguidos. Mas o que me chama a atenção com essas informações que eu acabei de dar, meus irmãos, Deus não abaixa o crivo porque eles são recém-convertidos. Ele não abaixa o crivo porque eles estão sendo perseguidos. Então, meu irmão, sai daqui com esse argumento seu. Ah, pastor, é por causa que eu sou isso. Ah, não, pastor, é por causa que eu sou jovem. Ah, não, pastor, é por causa que eu sou velho. Ah, não, pastor, e cheio de desculpas. As desculpas perante Deus não serão aceitas. Você vai vir com ele e vai voltar com ela para trás. O Senhor nos convida, independente se você tem 60, 70 anos, ou 18, ou 15, a ser santo. As suas desculpas esfarrapadas não são aceitáveis perante Deus. Não vem com essa, Deus me entende, Deus conhece meu coração, Ele deu a sua palavra para mim e para você. Se eu e você estamos contra a palavra, estamos em pecado e estamos errando. Meus irmãos, não caia nessa mentira do diabo.
Ah, não, eu posso viver de qualquer maneira. Não pode, porque se você pudesse, não tinha a Bíblia para te orientar, para me orientar. Por isso eu e você temos que estar com o coração aberto, para ser confrontado com essa palavra, e mudar a nossa vida, e viver uma vida que agrada a Deus. Uma igreja perseguida, uma igreja jovem, e o convite ainda é santidade. Meus irmãos, esse é o convite para você. Eu sei que hoje em dia, o que os pastores querem falar é de prosperidade. O que os pastores querem falar é que Deus vai te curar, é que Deus vai resolver o problema seu da justiça. Deus virou um curandeiro, um despachante. Mas a palavra do Senhor nos convida a viver uma vida que agrada ao Senhor. Não é ter o nosso Deus como um servo que tem que fazer as coisas para nós. Por mais que pela misericórdia e graça dele, Ele ainda pode. Ele é soberano, Ele cura, Ele sim nos abençoa. Mas o fim da nossa fé não é essa fé comercial que estamos vivendo. É uma fé de filhos que agrada os seus pais. Meus irmãos, como está a nossa vida mediante a santidade? Essa é uma resposta para você que gosta de ir em cultos para um profeta revelar as coisas para você. Hoje em dia, a Bíblia está em descrédito. Nós não queremos ler a palavra do próprio Deus e entender que essa é a palavra dele para nós. Nós queremos ir atrás de alguém para falar o que nós já sabemos. Nós queremos que alguém fale, a mãe de Ná gospel, o nosso CPF, e nossa, esse é profeta porque sabe o meu CPF. Você que gosta de revelações bombásticas, essa é a melhor revelação para você. Você que quer ir atrás de pessoas para saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você, meu irmão, é que você seja santo. É que você se abstenha do que não é bom, do que não é certo. A vontade do Senhor para você que tem buscado a vontade dEle é que você seja santo. E aí eu te faço outra pergunta. Gostou da vontade de Deus? Ou só gosta da vontade de Deus se for compatível à sua? Se Deus for cúmplice das suas maluquices, se Deus for seu parceiro dos seus negócios, aí você está com Ele. Mas se Ele te dá uma palavra que não tem a ver com o que você acha, você abandona Ele? Você não serve a Deus, você serve a si mesmo. Você só quer um parceiro. E Deus não é seu parceiro não, meu irmão. Ele é Deus. E aí? Você agora conheceu a vontade de Deus, que é você ser santo. Você vai aceitar ou vai rejeitar? Você vai aceitar e a partir de hoje viver diferente? Ou você vai fingir que esse culto não aconteceu, que essa palavra não aconteceu, que nunca mais eu vou ver esse tal de pastor Jean, e acabou? A escolha é sua. Eu, como ministro do Evangelho, estou abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia e aplicando a Bíblia. Esse é o meu papel. Agora, o que você vai fazer com isso é você em Deus. O conselho que eu te faço é que você aceite esse conselho, que você viva uma vida de maneira santa, porque essa é a vontade do Deus que você louvou nos 4 louvores de hoje. Você não louvou Ele, glória a Deus por isso, mas o próprio Deus está te convidando a essa vida, uma vida de santidade. Então, a vontade de Deus é uma vida de santidade. O verso 3, parte B, diz assim: abstenham-se da imoralidade sexual. Meus irmãos, imoralidade sexual, nada mais, nada menos que é uma relação sexual antes ou fora do casamento. Tudo isso é condenado biblicamente. E essa palavra aqui no grego, porque a Bíblia foi escrita no grego, ela é porneia, que o seu significado significa relação sexual ilícita, que abrange adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com um homem ou uma mulher divorciado indevidamente. Essa é a vontade do Senhor, que eu e você nos abstenhamos de toda forma de relação que não agrada ao Senhor. Meus irmãos, você tem que entender quando que o apóstolo Paulo escreve isso. Você acha que os nossos tempos são ruins? Meus irmãos, você não conhece a Grécia do primeiro século, você não conhece Tessalônica. Paulo escreve isso num tempo muito pior do que o de hoje. Paulo escreve isso num tempo de caos, onde as pessoas se relacionavam sem compromissos, onde os casamentos não existia a palavra fidelidade, onde o divórcio acontecia naturalmente, onde a prostituição era legalizada.
Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não abaixa o crivo, mesmo eles sendo jovens na fé, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo estando numa cidade promíscua, o convite é o mesmo, que vocês abstenham da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo fala para umas pessoas que tinham acabado de sair das religiões de mistérios, e nessa religião de mistério, elas adoravam os falsos deuses com o sexo. Olha como Paulo era inovador. Talvez isso é para você. Que isso, pastor? O sexo é somente para dentro do casamento. Sim, meu irmão. E eu me espantei como você quando eu me converti, aos 19 anos, no auge de qualquer coisa que você pode imaginar. E quando alguém me falou isso, eu falei, não tem como. Deus me livre. Estava recém-convertido, fiz o sinal da cruz, embolei as fé todas, mas amém. Mas não tem como, sério, não faz nada, só Jean. E aí depois eu fui me aprofundar na palavra, eu vi que realmente é a palavra do Senhor. E com a força do meu braço, eu nunca ia conseguir. Mas mediante o Deus que me chamou para a santidade, aí sim eu consigo. Mas eu e você temos que recorrer a Ele, e não a coisas ou pessoas, ambientes, que vai na verdade nos levar a pecar. Meus irmãos, o convite da palavra do Senhor para mim e para você, seja você que se converteu ontem, seja você que tem 50 anos de crente, é que você abstenha da imoralidade sexual. É isso, meus irmãos, não tem outro termo. Eu não vou mudar a Bíblia para ninguém caber nela. A palavra do Senhor é essa para mim e para você. E quando você entende isso, você vê que Deus está te protegendo de muitas coisas, e não somente te proibindo. Deus quer que você use esse ato muito bom no momento certo, que é dentro do matrimônio, que é santo perante Ele. E aí talvez vocês perguntem, pastor, então não posso, antes do casamento? Não pode. Pastor, então não posso me divorciar e casar quantas vezes que eu quiser e ir para o 15º casamento? Não pode. Divórcio tem cláusulas bíblicas, não é a mensagem de hoje, que pode sim divorciar em um novo casamento. Mas não é bagunça de qualquer jeito, queimou arroz, não, meu time perdeu, eu vou divorciar. Não é essa bagunça na fé cristã, não. Então pastor, eu não posso relacionar com alguém do mesmo sexo. Não, biblicamente isso é errado. Eu sei que hoje pode tudo, mas biblicamente a palavra é a mesma. Mas você sabe qual é interessante? Que a gente pega o Salmo 91 e abraça. O Senhor está comigo. A gente pega o Salmo 23 e abraça, o Senhor é meu pastor, ainda que eu ande, glória a Deus. A gente pega 1 Tessalonicenses 4 e quer tirar da Bíblia. Que negócio é esse, meu irmão? Você pega o que da Bíblia você quer? É salada agora? É fast food? É self-service? Você pega o que você quer, que é legal, que te protege, que te prospera, que te cura. Opa, versículo de cura, quem não quer? Mas e de santidade? Aí você não quer não? Aí você, não, vamos pular esse capítulo, pastor? Não, a gente precisa de toda a palavra do Senhor, meus irmãos, e não somente de alguns trechos. Entenda algo, assim como um versículo que você sabe de qual e gosta, isso também é bíblico. Quem dita a regra de conduta para o cristão é a Bíblia, e não é a nossa carne, e não os nossos gostos, e não o que nós pensamos o que é certo. A palavra aqui não está falando assim, não faça isso, e sim, afaste-se completamente. Tudo que coloca em risco a sua santidade, meu irmão, a partir de hoje, se afasta disso. Seja você solteiro, seja você casado, seja você viúvo, eu não sei, você tem que se afastar. Entenda algo, meus irmãos, a santidade é para todos. O que eu vejo, infelizmente, tristemente, nas igrejas, não é no mundo não. A santidade é para os jovens. E aí os jovens, e aí nos cultos jovens, e aí nas coisas jovens, tudo fala de santidade, santidade, santidade. E realmente é para os jovens. Mas aí quando chega com 30 anos, 35 anos, aí não, pastor. Aí não, aí eu posso juntar e aí ficar junto sem casar. Aí eu posso estar num dia, num lugar, estar no outro, porque eu já tenho 40 anos, pastor. Aonde você tirou isso da Bíblia? Aonde na Bíblia te dá validação porque você tem 30, 40 anos de viver da maneira que você quer? Não existe isso não, meu irmão. Você está inventando isso. A santidade não é só para jovem não. A santidade é para os jovens também, mas para qualquer pessoa. Pode ter 100 anos. Ele é convidado a ser santo. Meus irmãos, cuidado com o jeito que vocês têm levado a vida.
Porque se você viver uma vida de mentira aqui nessa terra, você vai ser condenado de verdade. Você pode enganar pastor, crente, diácono, qualquer coisa. Deus você não engana. Por isso que esse alerta que eu trago para vocês, por mais que talvez não é o que você queria ouvir numa quinta-feira à noite, mas é o que você precisa ouvir. Eu me preocupo com a sua salvação. Eu não estou preocupado se você vai para Disney, se você vai para Paris, se você vai comprar um carro zero, ou se você vai comprar uma casa própria. Isso não tira meu sono. Mas se você vai ser salvo, sim. Por isso eu corro o risco de você nunca mais querer ouvir o pastor Jean na vida. Mas hoje você vai ouvir o evangelho. Hoje você vai ouvir as verdades bíblicas. Verdades bíblicas que são eternas, não passageiras, não momentâneas. Meu irmão, como você tem vivido a sua vida? E o verso 4 nos traz uma realidade. Está escrito assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Meus irmãos, eu e você temos a capacidade perante Deus de sim controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa. A santidade, ela não vai excluir os seus desejos, você vai continuar tendo, mas a santidade e o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai controlar os seus desejos. Todo cristão, meus irmãos, deve conhecer a si mesmo, conhecer também as suas fraquezas, as más inclinações do seu coração. Um cristão, ele é conhecido por dominar o seu corpo e não ser dominado por ele. Se necessário for, fuja, igual José do Egito. Quando a mulher ficou nua na frente dele, ele não foi expulsar o demônio dela, por mais que ela provavelmente estava endemoniada. Ele não foi aconselhar ela, ele saiu correndo. É isso, meus irmãos, porque talvez você tenha caído nessa área, porque você acha que é o fortão. Você acha que consegue. Não, pastor, eu sou super crente, eu sou top. Vai cair, rapaz. Então, vigie. Sai de perto do penhasco que você vai cair. Você e eu temos que controlar o nosso corpo. O Senhor, Ele nos dá uma liberdade em Cristo Jesus. Mas é a liberdade de poder falar não para o pecado. E não de viver de qualquer maneira. Isso não é liberdade. Quando você vive de qualquer maneira, você é escravo do pecado. Mas quando somos livres, então nós voltamos o nosso coração a Deus. E aí nós controlamos e falamos: não pecado, não diabo, eu vou me santificar. Meu irmão, você tem a capacidade sim de controlar seus impulsos. Tem que ser inteligente, você tem que ser racional, você tem que fugir do que te leva para um caminho ruim. Mas você pode biblicamente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, orando, se consagrando, controlar os seus apetites. Você vai ter, não estou falando sobre não ter, mas você vai saber controlar ele, no nome de Jesus. O verso 5 está escrito assim, leia comigo: não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está trazendo para mim e para você. Quando eu vivo uma vida de qualquer maneira, quando eu não me abstenho da imoralidade sexual, quando eu dou a desculpa dos meus hormônios, que eu não consigo me controlar, pastor, nada mais é que eu estou vivendo como alguém sem Deus. Qual a diferença do cristão para o não cristão? O cristão, ele é livre do pecado, não para não pecar mais, infelizmente pecamos, e sim para falar não pelo pecado. Nós conseguimos agora nos santificar. Nós, quando pecamos, nos entristecemos, choramos, arrependemos e não vivemos de qualquer maneira. Meus irmãos, eu e você temos que entender essa realidade. Sabe o que é triste? É um ateu ter um casamento íntegro e o cristão viver o adultério. O ateu, ele ser um ótimo pai e o cristão ser um péssimo pai. Um ateu, ele se guardar para o casamento e um cristão viver de qualquer maneira a sua solteirice. Meus irmãos, o convite é que nós somos a referência, é que nós somos o padrão, porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nosso Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, você que foi lavado e remido, regenerado e nasceu de novo, e é Ele que dirige a sua vida, Ele que dirige as suas ações. Por isso, meus irmãos, você não pode viver de qualquer maneira. Quem vive para satisfazer os seus desejos, impulsos carnais, são os incrédulos. Nós vivemos para agradar, não a nossa carne, nós vivemos para agradar o nosso Deus.
É isso que eu e você temos que entender. A sua vida tem agradado a Deus? Talvez alguns vão falar não. Mas se fosse o tema do sermão, a sua vida tem agradado a sua carne, os seus desejos? Talvez era assim. Porque tudo que a sua carne quer, você faz. Mas nem sempre o que ela quer é bom, é perfeito, é agradável. Se for pecaminoso, não faça, renuncie. Eu estou aqui, como eu falei no começo, para te ajudar, meu irmão, para dar a mão para você, para te aconselhar, para te ouvir. Você pode ter certeza disso. Mas, meus irmãos, o convite é o mesmo, a falar não para a nossa carnalidade. Nós não vivemos segundo o que os nossos desejos querem. Nós vivemos segundo o que a palavra nos diz, o que o nosso Deus que é santo diz. Meus irmãos, nós que nascemos de novo, nós não podemos nos reduzir ao nível como as pessoas do mundo. Ao nível, meus irmãos, que somente as paixões irracionais que governam, infelizmente, a nossa vida. Você sabe o que você é? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é convidado a ter um relacionamento íntimo com Deus Santo. Como você vive de qualquer maneira? Não tem como. Como você vive como um incrédulo? Não tem como. Você nasceu de novo. Você tem que viver uma vida que agrada a Deus. O verso 6, parte A, diz assim: neste assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Em algumas versões, talvez a sua, está escrito: não defraude o seu irmão. Meus irmãos, isso também é um erro que muitos de nós, se a gente não vigiar, nós cometemos. O que é defraudar? Defraudar é tirar proveito de algo ou de alguém. E nesse caso, dentro desse contexto aqui, está falando sobre imoralidade sexual. Então, o que significa defraudar nesse texto? É você despertar um sentimento no outro que você não pode satisfazer licitamente. Você tirar proveito da situação. Aí vai para homens, principalmente, mas também mulheres, que conversam indevidamente, despertando desejos que não são certos, não são bíblicos. Isso dá também para o meu e o seu estilo de roupa. Não somente as mulheres, tá? Homens também. Porque isso pode despertar em alguém algo que nós não podemos satisfazer licitamente. Meus irmãos, será que eu e você temos sido esses defraudadores? Entenda algo, que a imoralidade sexual é tão séria que não atinge somente você, mas atinge as pessoas que te cercam, as pessoas que você tem contato. Eu e você, nós não somos convidados a ser esse tipo de pessoa. E olha o que o verso 6, parte B diz, para você não achar que eu não estou brincando. Diz assim: o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Sobre essas pessoas que vivem a vida dessa maneira, um dia o castigo do Senhor vem. Você engana pessoas, mas você não engana Deus. Uma hora a conta chega, uma hora a máscara cai. Olha a seriedade desse assunto. Olha como é importante sim você ter ouvido isso nessa oportunidade. Olha como você e eu temos que refletir se a nossa vida tem agradado a Deus. Meu irmão, não importa se a sociedade aprova, se a sociedade incentiva. Ninguém tem maior autoridade do que Deus. Todo mundo pode falar alguma coisa, mas como diz a nossa mãe, nós não somos todo mundo. Nós vamos fazer o que é bíblico, o que é santo, o que é certo. E a relação sexual é somente para o casamento, e pronto. Nós não vamos rasgar a Bíblia para ninguém caber. Ah não, é porque é um artista, é porque é um jogador. Não importa, meu irmão, o convite bíblico é o mesmo. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha a seriedade desse assunto. Olha o que isso gera no Senhor. Como Ele desagrada de pessoas que vivem dessa maneira. Olha o verso 7, olha o que o Senhor tem para mim e para você. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. O chamado divino para você, meu irmão, entenda algo, é a santidade e não a impureza. É você viver controlado pelo Espírito Santo e não controlado pela sua carne. Esse convite é de Deus para mim e para você. Ele te chamou, meus irmãos, para santificação, para viver para a glória dEle, para ter um bom testemunho do mundo. As pessoas olhar para você, nossa, esse é um crente mesmo, porque ele não se corrompe,
Ele não ultrapassa os limites. Meus irmãos, foi para isso que Deus te chamou, para santidade. Verso 8. Olha a seriedade de não viver uma vida santa. Não é brincadeira. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando um homem, mas a Deus, que lhe deu o seu Espírito Santo. Quem não vive uma vida santa, está rejeitando a Deus. Se mediante a exposição fiel dessa palavra, você rejeitar, você não está rejeitando o Jean, você não está rejeitando a Lagoinha, você não está rejeitando o apóstolo Paulo, você está rejeitando o próprio Deus que você fala que ama. Será que você ama mesmo? Meus irmãos, olha o que a palavra do Senhor nos faz. Quando rejeitamos os princípios divinos, estamos rejeitando quem estabeleceu os princípios divinos, que foi o próprio Deus. A relação sexual ilícita, ela viola a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela despreza a vontade do Senhor, ela desconsidera os seus propósitos, ela desafia os seus mandamentos, ela rejeita o seu amor. Ela é desrespeitosa para a graça grandiosa de Deus, e ela abusa dela. Meus irmãos, olha a seriedade que é viver uma vida de qualquer maneira, uma vida sem santidade. Se Deus te chamou, meus irmãos, para a santidade, e você simplesmente fala assim: não, pastor, não quero, eu vou viver aos meus belos prazeres, da maneira que eu quero, você hoje está o rejeitando. É inconcebível você falar que ama a Deus, mas viver do seu jeito. Não existe isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você mostra o seu amor a Deus não pelo que você fala, e sim pelo aquilo que você vive. O nosso discurso é validado pelo nosso estilo de vida. Falar até papagaio fala, meu irmão. Chorar aqui, fácil. Quero saber se você vai viver. Quero saber se você caiu no culto, não. Quero saber como você vai se levantar e mudar a sua vida. E aí? Para a gente finalizar o trecho da santidade. Como está a sua vida em santidade? Se não está de acordo com a Bíblia, se arrependa hoje. Se você precisa ajustar alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Conte comigo. Mas a Bíblia é a mesma. Nós não vamos mudar para ninguém caber. E aí, depois de falar tanto assim de santidade, rapidamente vamos falar agora de amor e de trabalho. E a fé que temos em Deus, ela é evidenciada não somente pela santidade, mas pela maneira que nós tratamos as pessoas. E aí por isso que eu te faço essa pergunta: você tem amado os seus irmãos? Você tem derramado amor sobre eles? Até agora no sermão talvez você está falando assim: não, eu estou casado, eu estou tranquilo, eu estou fazendo tudo direitinho, pastor. E amando? E amando, meu irmão? Não é só santidade não, é amor também. Como você tem levado a vida nesse aspecto? Deus, como um bom pai, Ele tem prazer nos filhos que amam um ao outro. Você que é pai, você gosta dos seus filhos brigados? Não. Você acha que Deus vai gostar? Claro que não. Então o convite bíblico é que possamos amar um ao outro. E o verso 9 diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amar uns aos outros. Aqui, meus irmãos, é o amor fraternal, é o amor de irmão. Por que a Bíblia nos convida a amar fraternalmente, meus irmãos? Nada mais é do que isso. Quando seu irmão faz alguma coisa, de alguma forma você tem mais paciência. Quando seu irmão faz alguma coisa, você de alguma forma releva. Fala a verdade. Quando alguém faz a mesma coisa com você, e o seu irmão faz essa mesma coisa com outra pessoa, se bobear, a gente nunca mais fala com essa pessoa. Mas com o nosso irmão, a gente de alguma forma dá uma relevada. De alguma forma a gente dá um perdão. De alguma forma a gente tem uma paciência. Então, meus irmãos, entenda essa realidade. O Senhor está nos chamando para amar fraternalmente. Amar fraternalmente vai te ajudar a amar, mas amar fraternalmente vai te levar a entender que nós somos um membro de uma mesma família. Então entenda essa realidade. Se você tiver dificuldade de me amar, ou de amar qualquer pessoa, me olhe realmente como seu irmão, não da boca para fora.
Não, irmão, só por falar, não. Irmão mesmo, de verdade. E aí fale e tenha essa paciência que o irmão em Cristo Jesus, que o irmão de sangue você teria. Meus irmãos, esse é o convite bíblico. E Paulo fala aqui no verso 9, que isso ele não precisava escrever, porque é tão óbvio. O Senhor nos amou, então precisamos amar também. O Senhor entregou a vida por nós, então nós precisamos entregar a vida para os nossos irmãos também. Meus irmãos, entenda essa realidade. Você precisa amar o próximo. Você não pode viver de qualquer maneira. Você tem que viver de maneira diferente. Você tem que viver de santidade, sim, mas você também tem que viver em amor. Não adianta nada você se guardar nessa área da santidade, mas infelizmente você não amar ninguém. Você é o espiritual, você ora, você lê, e aí você então se guarda para o casamento, mas você não ama ninguém. Está tudo errado do mesmo jeito. O Senhor quer que eu e você possamos amar. Eu e você possamos, no nome de Jesus, viver isso. E o verso 10 diz assim: de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Mais uma vez, meus irmãos, olha, eles de alguma forma já agradavam a Deus, mas poderia agradar mais. Eles de alguma forma já amava, mas poderia amar mais. Olha, meus irmãos, essa realidade para mim, para a sua vida. Você que já ama, glória a Deus por isso, mas você pode amar mais. Você que já tem feito a coisa certa, glória a Deus por isso, mas você pode fazer mais. Esse é um convite para você não relaxar, para você não parar, para você não descansar, e sim para você motivar e continuar até o final. O amor, meus irmãos, entenda algo, nunca será demais. Não há limite para o amor. Deus se agrada, meus irmãos, quando o seu amor ao próximo acontece. Quando você ama Ele cada dia mais. Quando você honra Ele de todo o seu coração. E aí 1 João, ele nos ensina, quando ele fala que você que fala que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, você é um mentiroso. Então eu e você temos que crescer em santidade, mas também temos que crescer em amor. Os outros dois últimos versos, sobre a questão do trabalho. E aí, o que estava acontecendo aqui? Essa carta é uma carta escatológica. O apóstolo Paulo, ele escreve para ensinar coisas escatológicas, a doutrina do final dos tempos. E o que estava acontecendo aqui nessa igreja? Paulo ensinou que Jesus ia voltar, e Jesus vai voltar daqui a pouco, nós não sabemos, mas a volta de Cristo é iminente, já está chegando. E aí, então, as pessoas simplesmente entenderam de maneira errada e pararam de trabalhar, meus irmãos. Eles simplesmente não queriam trabalhar mais. E aí, olha o X da questão, eles estavam aproveitando do amor fraternal para viver à custa das pessoas. E aí, então, o apóstolo Paulo escreve para puxar a orelha deles para eles trabalhar. Entenda algo, meu irmão, o trabalho não é do diabo. Quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Depois você lê Gênesis 2,15. O suor do trabalho, a fadiga do trabalho que veio depois do pecado. Mas o trabalho sempre foi divino. Na Nova Jerusalém, você não vai ficar deitado não, você vai trabalhar. Então o trabalho é de Deus. Deus não tem prazer em preguiçosos. Então se você é um péssimo profissional, você não está agradando a Deus. Pare com isso hoje e seja um excelente profissional. Não precisa abrir, mas olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Vos mandemos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Olha como a doutrina do trabalho é tão importante para a fé cristã. Nós não podemos fazer a manutenção de quem não quer trabalhar, de quem quer viver às custas do amor. Isso não é bíblico, meu irmão. Então eu e você temos que entender isso. E aí o verso 11 diz assim: esforce para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Meus irmãos, eu e você devemos ser trabalhadores. Paulo está trabalhando no coração deles, que eles precisavam ser honestos, trabalhadores, não ficar se envolvendo em ganhos ilícitos, fugindo da cobiça,
fugindo de aproveitar do amor. Quando Paulo fala dessa vida tranquila, é uma vida sem desonestidade, sem ostentação. Porque quando você é desonesto, você não tem uma vida tranquila. Seu sono não é o mesmo. Você sabe que uma hora a conta chega. E aí, quando você tem uma vida além dos padrões bíblicos, você pode sofrer vários danos. E aí, no verso 11, quando ele fala de cuidar dos seus próprios negócios, é simplesmente isso mesmo, meus irmãos. Quem tem tempo para cuidar da vida dos outros é porque não trabalha. É o famoso fofoqueiro, que tem tempo para falar de todo mundo porque não trabalha. O convite bíblico para mim e para você é que possamos botar a mão na massa e trabalhar. Uma vida que agrada a Deus é uma vida em santidade, uma vida em amor e uma vida em trabalho. E o último verso, verso 12: a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Meus irmãos, entenda essa realidade. Quando você vive uma vida de trabalhador, você dá um bom testemunho. É inadmissível, e antes de ser um pastor integral na igreja, eu trabalhei aí na vida. Infelizmente, eu tinha um cargo de alguma forma de liderança, e os mais problemáticos eram os crentes. Você acredita nisso? As pessoas mais preguiçosas, as pessoas que menos trabalhavam, as pessoas que mais davam atestado, que se você não tiver doente dá atestado, isso é errado, isso é pecado. As pessoas que mais faziam coisa era crente. No culto roda, pula, cai, mas não é honesto, não é um bom profissional. Que espiritualidade é essa, meu irmão? A espiritualidade da fé cristã não é de um culto, não, é de uma vida. E aí, infelizmente, nós temos gerado péssimo testemunho. Você acha que seu chefe, você que tem vivido fora dos padrões bíblicos na área do trabalho, você acha que seu chefe vai se converter? Você como um crente dando trabalho para ele? Você como um crente mentindo para ele? Você como um crente roubando a empresa? Você acha que ele vai se converter? Você é um péssimo testemunho do seu trabalho. Mas agora, se você viver de maneira íntegra, meu irmão, em muitos momentos, porque o mundo já está corrompido, nós somos convidados a mentir. Mas mentir não é opção para o cristão. Não minta, perca seu emprego, mas não minta. Mas em muitos casos você não vai perder seu emprego. Pelo contrário, você vai ganhar confiança na sua empresa. Porque por mais que eles são mentirosos, eles não querem que todos sejam. Por mais que eles são mentirosos, eles querem alguém de confiança no meio deles. Então, se um dia você se recusar a mentir, talvez você pode até ser demitido. Mas se você for por algo justo, você pode ter certeza que Deus vai te preparar algo melhor. Mas se você não for, na verdade, ao invés de perder, você vai ganhar na sua empresa. Porque pessoas mentirosas não querem que todo mundo seja mentiroso. Então, quando você vive de maneira íntegra, trabalhando, sendo honesto, você agrada a Deus e dá um bom testemunho. A sua vida tem agradado a Deus? Em santidade, em amor, em trabalho. Para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para você. A primeira dela, você deve crescer cada dia mais. Pastor, a santidade está ok, cresça mais. Pastor, o amor está ok, cresça mais. Pastor, o trabalho está ok, cresça mais. Não existe algo para estagnar na fé cristã. A gente está na corrida que nos foi proposta. A palavra do Senhor nos faz isso. E só vai acabar, a linha de chegada não é quando você atingir algo na sua vida. A linha de chegada é a Nova Jerusalém. É só quando chegar lá que a gente vai parar. Tirando isso, nós vamos crescer todo dia. Segunda aplicação, você deve fugir da imoralidade sexual. Então, meu irmão, se você estiver errado, pare de dar desculpa e se arrependa hoje. Se você está vivendo na imoralidade sexual, seja com coisas extraconjugal ou antes do matrimônio, Deus te chama para você se consertar hoje. Ainda hoje existe possibilidade de você se arrepender. Existirá um tempo que será o fim das possibilidades, quando Ele voltar ou quando você morrer. Mas hoje ainda você tem chance. Ele quer te limpar, Ele quer te dar vestes novas. Nós como igreja estamos aqui não para te julgar, para te condenar, para virar o rosto para você, não, independente do que você fez. Nós estamos aqui para te abraçar, para te receber e para te ajudar a vencer nessa área. Mas o convite bíblico não vai mudar por causa de você. O convite é que você abstenha da imoralidade sexual. Terceira, você deve amar mais. O amor nunca será demais. Nós temos que amar, amar e amar. Então você que talvez só foca na parte da santidade, esquece do amor, você está errado também, meu irmão. Você tem que amar mais. Não acha normal não amar as pessoas.
Quarto, você deve conquistar o pão de cada dia com o suor do seu trabalho. Pare de ser um encostado, folgado, que fica dependendo dos outros. Uma coisa é você passar por dias maus, e aí a gente vai te ajudar com cesta básica, a gente vai nos mobilizar e vai abençoar a sua vida. Outra coisa é você amar viver desse jeito, você gostar de ser encostado. Isso não agrada o coração de Deus. Vai trabalhar, Deus te chamou para isso. E quinta e última aplicação, essa pergunta do sermão todo: a sua vida tem agradado a Deus? Em santidade, em amor, em trabalho? Espero que sim, mas se não, se arrependa hoje e mude a sua vida. Sua vida tem agradado a Deus? Reflita sobre isso. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso